Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, no mínimo, provocador. A proposta aqui é desconstruir alguns dos pilares do pensamento religioso, as noções de pecado, salvação e até o fim do mundo. Exatamente. A tese central do material que a gente analisou é que esses conceitos foram, assim, sistematicamente distorcidos. Foram transformados em ferramentas de controle. E o argumento é que, para entender a mensagem original, é preciso voltar para a base de tudo, que seria a Torá. E a nossa missão aqui é justamente desempacotar essa linha de raciocínio, né? Entender como ela é construída e o que ela implica. E tem um detalhe importante. A gente vai notar que as fontes usam termos como Yah e Israel. É um esforço, segundo os autores, para se reconectar com os sons originais do hebraico e se afastar de traduções que eles consideram influenciadas pela cultura greco-romana. Perfeito. E para sermos fiéis ao material, vamos manter essa terminologia. Então, vamos começar pelo primeiro pilar que essas fontes querem demolir: o conceito de pecado. Vamos lá. A maioria de nós cresceu com uma ideia de pecado ligada a uma moral meio vaga, uma culpa, né? Mas os textos que a gente tem aqui rejeitam isso. Como é que eles definem o pecado, então? Olha, a abordagem é quase forense, é bem técnica. Eles argumentam que a religião criou uma ideia de pecado sem base para gerar culpa. E eles se apegam a uma passagem bem específica de 1 João que diz: pecado é a transgressão da lei. Ponto. Só isso. Só isso. Para eles, essa é a única definição. Não é um sentimento, não é uma falha moral abstrata. É um ato. Infringir uma lei. Ok, mas isso já levanta a pergunta óbvia. Que lei? A lei de um país? Termo. Citam o Salmo 19, a lei de Á é perfeita. E Deuteronômio 4, que nação tem estatutos tão justos como esta Torá. Ah, entendi. A conclusão, então, é que a única lei que importa, nesse contexto, é a Torá. Precisamente. Na visão deles, não existe pecado fora da estrutura da Torá. É um ponto de partida radicalmente diferente, né? Porque isso quer dizer que termos como pecados morais universais ou, sei lá, consciência cristã não teriam base nas escrituras hebraicas? Exatamente. São construções posteriores. A religião, segundo essa visão, cria uma culpa sem lei, uma condenação sem pacto. Eles citam Romanos 3,20, que diz: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, sem a Torá, não tem nem como haver uma acusação legítima. Certo, então, se o pecado está diretamente ligado à transgressão da Torá, a justiça deve estar ligada à obediência, certo? A lógica parece ser essa. Perfeitamente. A simetria é essa. Eles apontam para Deuteronômio 6,25, que diz: será a nossa justiça se cuidarmos de cumprir todos estes mandamentos. E o Salmo 119 confirma: todos os teus mandamentos são justiça. Então, justiça é uma ação, uma prática. Não é uma crença abstrata ou um sentimento. Isso. Justiça é obediência. É algo prático, não apenas uma fé imputada. E isso bate de frente com toda a ideia religiosa que separa fé e lei ou graça e obediência. Sim, porque essa oposição, para eles, é falsa. É uma invenção. A Escritura nunca faz isso. Em Êxodos 20, Iá diz: mostro misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quer dizer, a graça ou a misericórdia não anula a Torá. Pelo contrário, ela pressupõe a Torá. Ela é dada justamente no contexto do pacto e da lei. E como fica o livro de Romanos nessa história? Porque ele é sempre usado para dizer que a lei foi anulada. É o livro que eles dizem ser o mais mal interpretado de todos. Argumentam que a teologia tradicional tira os versículos do contexto. O próprio autor afirma em Romanos 7,12 que a lei é santa, justa e boa. E tem aquela parte em Romanos 3, né? Que ele pergunta: anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Exatamente. Ele mesmo responde: o problema nunca foi a Torá, mas a desobediência, a dureza de coração do povo. O que a religião fez, segundo essa análise, foi culpar a ferramenta, a lei, para poder absolver a rebelião. É uma inversão completa de perspectiva. E se a base do certo e errado muda, e o caminho para a justiça também muda, o objetivo final, a visão de futuro, tem que ser outra coisa. O que nos leva ao fim do mundo. Exato. Agora a gente muda o foco para o futuro.
A religião usa muito essa ideia de fim do mundo como uma ferramenta de medo. Mas como as escrituras originais descrevem o tal dia de Yah? Não é a destruição do planeta, então. Não. Textos como Joel 2 e Amós 5 descrevem esse dia como um dia de juízo, sim, de correção, mas, e isso é crucial, de restauração. Sofonias 3 e 9 diz que, depois do juízo, Yah dará lábios puros aos povos. Então existe um propósito restaurador e não de aniquilação total. Exatamente. O objetivo final não é destruir, é purificar e restabelecer a ordem. E o Armagedon? E o famoso arrebatamento? Como eles se encaixam nisso? São conceitos que eles dizem que foram completamente deturpados. Os textos base, como Zacarias 14 e Ezequiel 38, falam de uma conflagração de nações contra Israel. E aí vem a intervenção direta de Yah para humilhar essas potências. Não é uma guerra global estilo Hollywood. É um conflito geopolítico específico, então. Isso. E o mito do arrebatamento, isso é o oposto do que as escrituras ensinam. Como assim, o oposto? A promessa em Deuteronômio 30 e Ezequiel 36 é que Yah vai ajuntar o seu povo, Israel, de todas as nações para onde eles foram espalhados e os trará de volta para a terra. Ah, o movimento é da dispersão para a terra, não da terra para o céu. Exato. É um retorno, não uma fuga. O arrebatamento seria uma doutrina de escapismo. Troca uma herança real de terra por uma fuga para o céu. Essa mudança de perspectiva é gigante. Se o futuro não é uma fuga, o que é o tal do reino prometido, então? O reino é um governo. Simples assim. Em Êxodo 19,6, a promessa a Israel é: sereis para mim um reino de sacerdotes. Um governo. Com leis, com território. Exatamente. Um governo justo aqui na terra, cuja constituição é a Torá. Isaías 2 profetiza: de Sião sairá a lei. Abolida no passado. É a conclusão lógica dentro dessa linha de raciocínio. Então a pergunta que fica é: por quê? Por que a religião se esforçou tanto para criar essa narrativa de escapismo, de céu, de fim do mundo? A conclusão que eles apresentam é que tudo isso é sobre controle. Um povo sem identidade, sem uma lei clara como a Torá e sem uma herança de terra, é um povo muito mais fácil de controlar. O controle viria pelo medo de um futuro inventado? Isso. E por promessas celestiais que tiram o foco da restauração que deveria acontecer aqui e agora. A religião, nessa visão, trocou a restauração pelo escapismo, o governo pela fantasia e a Torá pela emoção. A conclusão é poderosa, então. Quando a Torá retorna ao centro, a religião perde seu poder. E quando Israel entende seu passado e sua identidade, o futuro se torna claro. Não é sobre fuga, é sobre retorno. É sobre reconhecer o engano para poder se reconectar com a verdade do pacto. É sobre entender quem somos para saber para onde estamos voltando. E antes da gente se despedir, para quem se identificou com esse conteúdo, com essa conversa, a gente convida. Curta, compartilhe e, o mais importante, comente o que você achou, qual a sua visão sobre este episódio do canal Eu Me Identifico. A participação de todos fortalece essa jornada de redescoberta. E a gente deixa uma reflexão final. Se a lei nunca foi o problema, mas sim a base para a justiça, que outras verdades que nos ensinaram precisam ser reexaminadas à luz da Torá. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará.